Queridas e queridos ouvintes, bem-vindos de volta para mais um podcast do Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação, e hoje estou novamente com a minha parceira Mabô, que finalmente volta de férias. Olá a todos e todas, demorei, mas cheguei preparada para atacar, como diria Pablo Vittar. Foi bom? Foi bom? Foi boa as férias, foi maravilhoso, mas temos que voltar para a realidade, né? E a realidade hoje é? A realidade hoje é debater cultura no Brasil. Então será assim, hoje o programa, gente, a gente vai fazer um batidão aqui, bem rápido, porque a gente tem a honrosa presença hoje do Nabil Bonduki, que tá aqui com a gente, e com a Aline também, né? Para quem não manja, Nabil Bonduki, professor titular de Planejamento Urbano da USP, ex-secretário de Cultura da cidade de São Paulo, ex-vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo, Nabil. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E a Aline Akemi Freitas, falei certinho? É advogada, mestre em Direito, autora do livro Direito à Cultura e Terceiro Setor, da editora Lumen Juris. Bem-vinda, Aline. Oi, obrigada. Oi, pessoal. É um super prazer estar aqui com vocês. Bom, hoje o tema a gente vai sair um pouquinho do espectro jurídico, mas antes de apresentar a pauta toda do episódio, eu queria fazer um convite ao pessoal que mora em São Paulo, que a BJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, vai lançar uma campanha para denunciar a conduta do Sérgio Moro na Lava Jato, que a gente já dissecou aqui no podcast algumas vezes. Para lançar a campanha #MoroMente, vai ter um evento na segunda, dia 19 de agosto, com a presença do Fernando Haddad, Guilherme Boulos, a Kenarique Bojiquian, senhora minha mãe, que também já dividiu mesa aqui com a gente. Vai ser 6h30 no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, então fica aí o convite para todo mundo, que vai ser aberto a participação de quem quiser colar. É isso aí, muito bem lembrado. A BJD é uma entidade de juristas que, assim como o Justificando, tem denunciado as violações de direito promovidas aí pela turma da Lava Jato e feita, é claro, uma resistência imprescindível. Estaremos lá, né, Babô? Estaremos lá. Então, como sempre, antes de começar o nosso papo, a gente precisa dizer um nosso muito obrigado para a Rádio Brasil Atual, que agora, às segundas-feiras, das 9 às 10 da manhã, aqui em São Paulo, a gente vai ao ar em horário nobre. Muito obrigado, Rádio Brasil Atual. E aqui na pessoa do Fábio, nosso grande amigo. Estamos juntos, Fábio. E ao Renan, nosso editor. Também gostaria de agradecer muito ao Sindicato dos Bancários de São Paulo e a Crivelli Advogados por essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui toda semana. Então, vamos ao tema do programa, falar de cultura, mais especificamente setor das artes cênicas, plásticas, do audiovisual, da música, que vem enfrentando aí o Brasil de 2019. A questão da cultura no Brasil gera preocupação por parte dos trabalhadores do setor desde o governo Temer. Diversos episódios vêm à mente. De 2016 para cá tivemos uma precarização da pasta do MINC, do Ministério da Cultura, uma onda de fake news relacionadas a artistas e à Lei Rouanet. O episódio envolvendo a exposição do Queer Museum, propagandeado pela MBL como uma arte que fazia apologia à pedofilia, o sucateamento e depois o incêndio do Museu Nacional no Rio. Enfim, é uma longa lista de desmontes. Esse ciclo de menosprezo em relação à cultura parece ter chegado a um apogeu com a extinção do MINC em 2019. O antigo ministério virou uma secretaria que fundiu esporte e desenvolvimento social, e aí se levantou mais uma vez a possibilidade de redução dos investimentos na área. Recentemente, a gente viu uma declaração do presidente Bolsonaro em relação ao papel da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, num episódio que levantou novamente a questão da censura às artes. Eu não posso admitir que com dinheiro público se façam filmes como o da Bruna Surfistinha. Não dá. Apresentou propostas sobre a Ancine, vamos trazê-la para Brasília. Não somos contra quem tem essa ou aquela opção, mas o ativismo não podemos permitir. Bom, depois dessa fala, o próprio diretor do filme da Bruna Surfistinha, Marcos Baldini, se pronunciou defendendo a obra, que empregou 500 pessoas diretamente, pagou milhões em impostos, gerou receita para o governo e foi premiada na Academia Brasileira de Cinema. Bom, o presidente reafirmou que o órgão deve focar em realizar peças que respeitem a nossa tradição judaico-cristã. São palavras dele. Bom, me parece que há uma clara confusão entre um Estado que faz políticas públicas de incentivo à cultura e um Estado que acredita que o seu papel é decidir o que se produz no âmbito da cultura. Então agora eu já posso jogar para os nossos convidados. Queridos, vocês acham que essas declarações, essas ameaças aí de extinção da Ancine e também de decidir o que a Ancine vai financiar ou não, a gente pode chamar isso de censura, efetivamente?
Bom, primeiro queria cumprimentar e agradecer o convite, né? É um tema super importante que nós precisamos debater muito, porque eu acho que é importante a gente entender que nós estamos num contexto, que é um contexto que o próprio presidente e seus aliados chamam de guerra cultural. Né? Eu acho que se a gente ficar olhando para cada arvorezinha desse processo, a gente não vê a floresta. A floresta é uma perspectiva de uma tendência ideológica, política, que não é só do Brasil, é mundial, né? Que tem figuras de diferentes países. Né? O Olavo de Carvalho virou uma pessoa famosa aqui no Brasil, faz parte dessa tendência. Dessa rede, né? Dessa rede que argumenta o seguinte, que depois da queda do Muro de Berlim, a esquerda no mundo, ela passou a disputar as mentes das pessoas através de um conjunto de elementos, posições políticas que se expressariam através da cultura, utilizando, então, na visão deles, né, utilizando dos artistas, utilizando das obras de arte, utilizando da produção cinematográfica, utilizando da discussão de costumes, né, uma maneira de dominar a sociedade, né, através da mídia, através da produção cultural, através... Seria a tese do marxismo cultural? É a tese do marxismo cultural, e que, exatamente que é uma bobagem tamanho do mundo, né? Não dá nem pra dizer de tese, né? Não dá nem pra falar de tese, né? É uma bobagem. O elemento cultural, ele é importante, ideologicamente. Isso, aliás, Gramsci já falava isso muito antes de cair o Muro de Berlim, né? Então, cultura tem um papel político, um papel importante, sempre teve e vai continuar tendo, né? Mas, de certa forma, eles colocaram isso no centro do debate político, no centro das posições de governo, e tudo que, de certa forma, na visão deles, representa manifestações desse marxismo cultural, devem ser combatidos. Então, isso vai, então, se expressar no esvaziamento da área cultural, porque, segundo eles, então, a área cultural está dominada, o setor cultural está dominado pelo marxismo cultural. Então, tudo que significa cortar financiamentos, tudo que significa, de certa forma, direcionar, né, fazer aquilo que a gente chama de direcionamento cultural, né, que é mais do que censura, porque censura fala assim, tal coisa não pode ser feita. Nesse caso, o que eles querem é utilizar o aparelho de Estado para difundir a visão deles, que nunca foi o que aconteceu nos governos passados. Todos eles, quer dizer, não... E era disso que eles acusam, né? Justamente que os artistas do PT eram financiados, todas essas fake news em relação a Lei Rouanet era isso, como se os setores progressistas tivessem aparelhado o Estado através das leis de incentivo. E as leis de incentivo não foram nem feitas pelo PT, pelo contrário, dentro do PT né, embora hoje isso esteja minimizado, mas no PT havia toda uma crítica às leis de incentivo cultural, exatamente porque as leis de incentivo cultural, quem a patrocina não é o governo dá isenção fiscal para empresas patrocinarem, tá certo? Então são as empresas que estão, na verdade, decidindo para onde vai o recurso, né? E nunca houve crivagem ideológica, né, nesse tipo. Eu acho que tem um outro problema, que é por isso que a esquerda, de uma maneira geral, ela, de uma maneira tem contestado, né, a lei de incentivo cultural, que é o fato de que as empresas financiam aquilo que interessa para a política de marketing das próprias empresas, né? O que também é relativo. Em alguns casos acontece, em outros não, tá certo? Mas, de uma maneira geral, essa é a crítica que se fazia, né? Porque, obviamente, as empresas põem dinheiro naquilo que vai projetar a imagem dela. É por isso que já se defendeu muito que fosse, pelo menos, minimizado, né, o papel das leis de incentivo cultural no financiamento de cultura, e que isso fosse transferido para fundos de cultura, onde o acesso se daria através de editais públicos, com comissões de seleção, etc. Então, e o governo, embora, por exemplo, o ex-ministro Juca Ferreira tenha defendido mudança da Lei Rouanet, etc., isso não foi implementado. Então, e essas leis foram criadas, a Lei Sarney é do Sarney, e a Lei Rouanet na época do Fernando Henrique, não foram criadas nem no governo Lula, nem no governo Dilma. Então, carece de sentido, né? Aliás, desculpe, a Lei Rouanet não foi criada no Fernando Henrique, foi criada no Collor, não é? Foi criada no Collor, né? O próprio Collor que revogou a lei, né? Revogou a lei Sarney, e depois teve que retroceder e recriou uma lei de incentivo, que é a Lei Rouanet, que está aí
atravessou o governo Itamar, o governo Fernando Henrique e, né, chegou até hoje, né? Então, E a Ancine, também foi criada no governo Fernando Henrique. Certo? E o papel da Ancine tem sido importante para que o audiovisual brasileiro dê um salto. Né? Um salto de produção, de qualidade. Eu acho que ainda tem muito a avançar nesse sentido, mas essa ação governamental de apoio ao audiovisual tem gerado, vamos dizer assim, um reposicionamento do audiovisual brasileiro no cenário mundial. Né? Inclusive, aí tem, né, parte dos fundos, principalmente do audiovisual, vem das teles, né, das teles que, né, são obrigadas a contribuir para o fundo e dessa maneira criando condições para que a gente possa ter esse avanço. E como já se falou muito também, né, a indústria do audiovisual hoje, ela emprega milhares de pessoas, tem um papel importante, a indústria cultural como um todo, né, tem um papel importante e crescente no mundo, né? Quer dizer, isso não é só Brasil, né? Isso muitos países do mundo hoje têm na produção cultural, na economia criativa, um dos setores mais importantes, né, das suas atividades econômicas. Por quê? Porque as modificações que estão acontecendo na economia em nível internacional, há um deslocamento, vamos dizer assim, da produção, né, que era a produção industrial, que tinha um papel relevante, né, nas economias dos países mais avançados, ela tem sido substituída pela tecnologia, pela inovação e pela criação. Né? Então a indústria de criação ela é crescente no mundo. E isso, obviamente, se a gente tem uma política como essa, que o governo está de atrofiar a área cultural, nós efetivamente vamos estar perdendo muito, não só na área cultural, né, como na democracia, mas também na área econômica. Tem um estudo que foi lançado no fim do governo Temer, em parceria com a GV, de que cada R$1 investido via Rouanet, R$1,59 retornava para a economia do país. E aí você fez essa fala agora de como isso é importante para o nosso desenvolvimento, mas eu sinto que a sociedade brasileira não compreende ainda, ou talvez não compreenda agora, no atual momento que a gente está vivendo, a questão da cultura como uma parte da agenda política para desenvolver o país. Então, como que a gente, enfim, explica a importância disso para as pessoas, que eu acho que hoje em dia a gente só tem a questão cultural associada a isso que você falou, essa coisa do marxismo, da ideologia de gênero, de propagandear. Eu acho uma boa que, não sei, eu tenho a impressão do seguinte, que talvez a população não reconheça, a classe média não reconheça, mas esse governo reconhece. Ele tem plena noção do estrago que a cultura e a educação pode fazer, né, com a pessoa, e eles estão focados nisso. Estrago positivo, não? Não, o estrago, no caso, que eles estão fazendo é negativo. O estrago se diz de tirar. Porque não é só tirar, porque parece que está tendo um deslocamento desses recursos e estão sendo colocados, por exemplo, vai fomentar uma indústria de filmes, por exemplo, da direita, capitaneado aí por Olavo de Carvalho, que é aquela Paralelo Filmes. Não, eles estão fazendo uma porrada de filme agora pra fazer a narrativa da direita. E é isso que ele falou, né? Que quer financiar coisas que tenham a ver com a nossa tradição judaico-cristã. Que é isso, né? Exato. Filme de igreja. É porque eles ficam falando assim, a esquerda tá querendo acabar com a nossa cultura ocidental, né? Ele quer acabar com a cultura ocidental. E no caso, pra eles, a cultura ocidental é a manutenção do capitalismo, é a manutenção dessa ideologia dominante daqui. Agora, eu fico pensando, na hora que você estava falando, Nabil, dessa teoria do marxismo cultural, mal sabem eles que Edward Bernays foi um cara que inventou as relações públicas, inventou a propaganda, a utilização do teu tio Freud, para estimular os desejos das pessoas a consumirem cada vez mais. Isso se tornou uma máquina de propaganda. Isso, quem acabou se utilizando disso, a Alemanha nazista utilizou, a Rússia utilizou, e os Estados Unidos colocou isso como pilar fundamental da vida deles em sociedade, para a manutenção do capitalismo. Então a cultura é sim um espaço de disputa, e eu acho que assim como você falou, a gente tem uma guerra, né? Estamos numa guerra agora, numa guerra cultural. Agora, veja, eu acho que isso está bastante coerente com quando o presidente fala que ele precisa destruir, né? Ele tem usado esse termo, e destruir as bases culturais que o Brasil, são amplas, né? Quer dizer, você tem a tradição da cultura afro-brasileira, que é muito importante no Brasil, né? Nós temos uma tradição indígena, nós temos
tradições de muitos povos que vieram para cá. Então nós temos uma cultura que ela é complexa, ela não tem uma única origem. Né? Então nós somos, por exemplo, aqui no Brasil é um país multirracial, então nós não podemos falar em uma única origem. Ou numa tradição, né, judaico-cristã, como Exato. se fosse uma como coisa se fosse a única. Então, hegemônica. Né? Ela é importante, não tem dúvida, mas ela também não é. Nós não podemos querer fazer da cultura o governo, se ele quiser transformar a cultura num instrumento de propaganda, como você citou, por exemplo, o nazismo, né, os regimes autoritários, todos os regimes autoritários, e aí não podemos dizer tanto os regimes autoritários de cunho mais de direita como os de esquerda, mas os regimes autoritários, de uma maneira geral, utilizam, né, a cultura, utilizam como instrumento de propaganda e de cerceamento das liberdades. Né? Então, eu acho que isso é um desastre absoluto de todos os pontos de vista. Né? O cidadão, ele defender posições de esquerda e de direita, mas a arte dele, ninguém vai falar assim, as músicas do Chico Buarque são de esquerda. É um absurdo falar isso, né? Porque as músicas falam de amor, falam de relações sociais, falam dos lugares, falam de muitas coisas, né? Eles não são nem de direita nem de esquerda, não existe isso. Né? Você querer classificar cada produto cultural, cada produto artístico de maneira ideológica. É claro que o artista, como todo cidadão, pode se posicionar, tá certo? Mas a sua produção, né? Claro, ela pode ter uma preocupação social, ela pode denunciar coisas, mas você pega, sei lá, polícia para que existe polícia, isso é de esquerda? Não, isso é uma crítica a um comportamento que existe da polícia, tá certo? Da polícia militar, que para largos sentimentos da população é apavorante. Né? Então, isso não é que é uma posição de esquerda ou de direita, embora ela esteja denunciando uma questão social. Você vê, por exemplo, vou pegar um exemplo interessante para a gente analisar em relação a isso, recente. O recente filme, né, da Democracia em Vertigem, né? O que diferencia ele de outros filmes que foram feitos sobre o impeachment, sobre o golpe de 2014? É o fato de que ela introduziu um elemento autobiográfico, trouxe esses elementos com um conjunto de contradições que, na verdade, expressaram. Então, ao mesmo tempo que ela denuncia de alguma maneira o golpe que foi dado, né, na presidenta Dilma, etc., ela está também mostrando que os governos do PT, eles, assim como os governos anteriores, eles tiveram pactos e relações com as empreiteiras, inclusive com a empreiteira do avô dela. Tá certo? Eu acho que talvez uma das coisas mais simbólicas do filme é quando mostra as placas das empreiteiras que apoiaram a reforma do Palácio no governo do Collor, né, e depois mostrou. Então, na verdade, quer dizer, claro que você percebe que ela tem uma posição sobre o Brasil contemporâneo, mas ela não tem uma posição que é uma identificação absoluta, né, por exemplo, com o PT. Ela, ao mesmo tempo, ela está fazendo uma crítica ao PT, ela está apresentando uma visão com contradição. E geralmente filmes de propaganda, eles não fazem isso. Eles apresentam como se aquilo lá fosse absolutamente, vamos dizer assim, absoluto. Uma verdade absoluta. E ela faz as pessoas a pensar, ela leva as pessoas a pensarem sobre as contradições presentes, né, nos próprios governos do PT. Então, desse ponto de vista que eu digo que é por isso que ela está um ponto acima, eu acho até vários pontos acima de outros filmes que são meros filmes que vão mostrar o lado, né, do PT, ou os outros que vão mostrar o outro lado, né, que também existe parece isso. Que o MBL ia fazer um documentário deles também, eu não lembro se já estreou, mas eu lembro que eles tinham também essa produção. Mas tem outro... Fala. Não, e no fim, assim, também, essas falas acabam escondendo, talvez esteja dentro desse contexto até de destruição dos mecanismos e demonização, por exemplo, da Lei Rouanet, de que, na verdade, a própria lei tem um mecanismo de alguma forma de proteção justamente do que ela chama de análise subjetiva dos projetos, né? Então tem ali os critérios para aprovação dos projetos e esse critério não envolve a avaliação do valor artístico daquele projeto ou não. Se ele preencher os critérios que estão ali colocados para
ele poder ser aprovado, é isso que vai valer, né? Então, não tem uma valoração de fato se aquilo é importante, se não é, porque na análise de quem é importante ou não é. Sim. Né? Então, enfim, a própria lei tem essa proteção e acho que essas falas escondem propositadamente. Aline, me explica rapidamente, como é que faz para provar algo na Ancine, por exemplo? Eu tô fazendo um filme, como que isso se procedimenta e como que se escolhe esse filme? Na verdade, assim, tanto a lei o mecanismo, né, de fomento ao audiovisual, quanto também o mecanismo da Lei Rouanet, são mecanismos complexos, né? E acho que no bate-papo do bar fica sempre aquela coisa porque o Estado dá dinheiro para aquele artista e etc, etc. E, na verdade, os mecanismos, eles são super complexos. Então, quando você me perguntar como faz para aprovar um projeto, depende. Porque, por exemplo, na Ancine, a gente tem, essencialmente, 2 mecanismos. Um deles, da lei do audiovisual, onde você aprova um projeto, né, apresenta um projeto, uma proposta para a Ancine vai fazer a avaliação do que você vai desenvolver, que projeto você vai desenvolver, se é uma ficção, se é um documentário, se é uma minissérie, ou se é um longa, um curta, um média, enfim, vai fazer essa avaliação e vai fazer a avaliação de orçamento também. E aí, com o projeto aprovado, você ganha a possibilidade de ir nas empresas buscar o patrocínio, né? O Estado não te dá o dinheiro. Por outro lado, com os recursos do fundo setorial, do audiovisual, a Ancine pode soltar editais e aí, de fato, para financiamento de obras ou para financiamento de distribuição de obras ou de finalização de obras, aí vai depender do que é o edital. E, normalmente, esses editais, no caso do fundo setorial, prevêem o repasse dos recursos para a produtora, mas prevêem também, no futuro, um reembolso desses recursos que são repassados. Ou seja, quando o filme estrear, ir, por exemplo, para o cinema, ou entrar na TV a cabo, e esse filme tiver uma receita, uma parte dessa receita ele precisa devolver para o fundo setorial do audiovisual. E, enfim, nesses editais tem critérios também para a aprovação dos projetos. Esse fundo setorial audiovisual, pelo que eu tenho de informação aqui, tem um orçamento de 124 milhões, né, dessa grandeza, né? E qual que é a ideia que o governo está fazendo agora de deslocar esse fundo setorial audiovisual da Ancine? Como que é isso, né? Na realidade, o fundo setorial do audiovisual, ele é composto por um orçamento bem específico. Então, ele é alimentado, basicamente, com a Condecine das teles, né? A Condecine é uma contribuição das teles, que são as empresas de telecomunicação, e ele é alimentado também pelo próprio setor. Então, toda vez que uma obra vai ser veiculada, um filme ou uma minissérie, seja ela nacional ou estrangeira, ela precisa pagar a Condecine. Então, o fundo setorial é alimentado por esses valores e é alimentado também por essa receita que vem das receitas dos filmes, né? Vamos colocar assim, dessa parte desse empréstimo que o fundo faz. Então, sim, um fundo que tem bastante recurso. É esse o fundo setorial que o Bolsonaro quer deslocar para a Secretaria Especial da Cultura, para ele ter mais recursos? Na verdade, ele está fazendo um monte de balões de ensaio, né? Ninguém sabe exatamente o que. Primeiro ele falou que ia levar a Ancine para Brasília, depois ele falou que podia extinguir a Ancine. Aí voltou atrás, e transferir, agora voltou atrás. Na verdade, o que está acontecendo não é só nesse caso, em outros casos, é o seguinte: ele tem uma série de posições que são ideológicas, então ele não gosta de alguma coisa, de alguma área, e diz que vai acabar com ela, etc. Aí, de repente, vem os fatores econômicos, certo? Então ele falou que extinguiu o Ministério do Meio Ambiente. Aí vieram os problemas e falaram: não, pelo amor de Deus, se extinguiu o Ministério do Meio Ambiente, né, os países não vão mais importar os produtos, né, as commodities agrárias brasileiras, né, do agronegócio. Então ele não vai extinguir mais o Ministério, né? Ele fala: vou mudar a Embaixada de Israel para Jerusalém, que é uma reivindicação de evangélicos e de próprio Israel, né? Aí os países árabes falam assim: irmão, se fizer isso, nós não vamos mais importar os produtos brasileiros. Então
É a mesma coisa, quer dizer, o setor audiovisual hoje é um setor econômico, né, que tem força, né? É uma indústria, ela tem um peso, né, no PIB nacional, etc. Então eles estão lá encontrando canais para dialogar com o governo. Aliás, essa semana passada saiu até uma entrevista de um produtor, né, importante, uma entrevista que saiu na Folha, que fala exatamente isso. Nós temos que conversar com o presidente como um setor econômico, não como alguém que está partidariamente alinhado com uma posição ou com outra. É complicado, né? Porque ao mesmo tempo que é uma indústria, é um setor de cultura também, né? Então acaba sendo confuso, porque aí que eles ideologizam a questão, né? Que aí querem separar, tratar tudo como indústria, mas não é somente indústria. Tem cultura, tem que saber exatamente o que significa ser cultura no Brasil, o que a gente vai incentivar. Então aí nós vamos entrar naquela discussão que eu estava fazendo antes, né? Que é o seguinte, quer dizer, você tem uma produção que aquilo que o mercado quer, certo? O mercado cultural, e aquilo que seria a cultura brasileira de maneira mais ampla. Eu acho que não dá para você pensar em ter uma indústria de audiovisual sem uma produção de audiovisual que não tenha que os aspectos econômicos sejam considerados. Os custos disso Então veja quando a Aline, né, explicou aqui. Você tem um retorno Condecine, né? Condecine. Condecine, que é o fundo, quer dizer, ele tem um retorno. A ideia de ter retorno envolve, né, uma atividade que vai gerar alguma receita e através dessa receita vai fazer com que se amplie. Então, outras produções artísticas você pode até pensar que ela pode conviver fora do mercado, mas a indústria cinematográfica, a indústria audiovisual hoje dificilmente sobrevive sem ter alguns aspectos econômicos de mercado, né? Senão, agora, o quanto que, né, isso vai prejudicar a produção cultural, que você vai fazer uma produção cultural que só está olhando para o mercado, né? É uma ampla discussão nessa área. Quando nós criamos aqui a SPCine, foi quando eu era secretário que foi instalado, e nós discutimos muito essa questão, nós criamos, por exemplo, linhas, né, editais que eram diferenciados. Por exemplo, um edital voltado, por exemplo, para a produção autoral, como se costuma dizer, a produção autoral, ela tem um aspecto cultural em primeiro plano, né? Enquanto você pode ter outras produções que tem que tem menos esse aspecto autoral e que esteja mais, não vou dizer que ela está voltada só para ter rentabilidade, mas ela coloca isso em primeiro plano em relação à produção autoral. Então, depende muito de como. Eu acho que o equilíbrio é a melhor maneira de enfrentar essa questão. O equilíbrio você diz entre o investimento público e os interesses privados? Não, eu diria entre aqueles que priorizam, colocam em primeiro plano o interesse da qualidade cultural e artística, e os que colocam também como importante a questão econômica. E por que o que coloca a questão econômica é importante? Porque você tem um setor, esse setor tem milhares de trabalhadores. Inclusive, você tem que qualificar esses trabalhadores. Você tem uma produção muito pequena, tá certo? Uma produção que aquilo que poderia ser financiado diretamente, por exemplo, por um fundo do Estado, etc., e com pouco retorno econômico, você não consegue estruturar um setor amplo, né? Então, e querendo ou não, vamos falar assim, é tudo produção audiovisual, né? O que está na televisão, que está passando na Globo, que está passando nas TV a cabo, que está passando na Netflix, tudo isso é visto pela população, né? Então, a questão a gente querer estar fora disso. E outra, precisa, né, ter. Você deixa de poder veicular a sua própria produção. Precisa ter uma força suficiente para a gente também concorrer com um grande mercado mundial, né? Então, tem esse outro lado. Por isso que é importante que o governo financie. É importante que, por exemplo, que empresas como a Petrobras faz e fazia, né, mais, porque... Isso é outra coisa que também foi abalada violentamente. Foi, né? Então, eles eram responsáveis por muito financiamento, né? Muitos editais de teatro. Eu lembro quando eu trabalhava com teatro aqui em São Paulo, era importantíssimo, assim, não sei como é que tá hoje. A Petrobras chegou a ser, em alguns anos, a maior patrocinadora de Lei Rouanet, por exemplo. A maior empresa patrocinadora. E esse ano cortaram tudo a pedido do Bolsonaro, né? Tipo, a pedido, ele vai lá, coloca na mesa, senão corta a cabeça de quem é
é o diretor da pasta, enfim. Não, e acho que vem até antes, né? Vem do Michel Temer também, esses cortes começam, acho que já a partir da saída da Dilma. Eu tenho um dado aqui, ó, de que os investimentos na área da cultura caíram de 0,12% das verbas federais em 2014 para 0,06% neste ano de 2019. É muita diferença. Não, então, e também, isso já vem de um tempo, também veja, né? Vai quando se fala em privatização de empresas públicas, como agora, né, Petrobras acabou de vender a BR Distribuidora, acabou de vender a de gás, etc. Na hora que você tem essas empresas sendo privatizadas, então você deixa de ter uma política como havia, porque a Petrobras havia, né? Eu acho que ainda, não sei se ainda deve sobrar alguma coisa, né? Porque você tinha uma política, era uma política muito estruturada, com muita isenção, com equilíbrio, e ela representava, tinha um peso importante, né, nossa. E todo mundo sabe que para assistir um filme no Brasil, você espera 1 minuto de empresas aparecendo na telinha, são lá 20, 30, 40 empresas para poder fazer um filme acontecer, né? Então, quanto menos a gente tem, e essas empresas normalmente, por exemplo, a Petrobras encabeçava, né? Era sempre o patrocinador master desses filmes, peça de teatro. É uma pena que tudo esteja sendo desmontado. Agora, eu quero saber, e é uma coisa pra gente ficar de olho, eu acho que se esses recursos não vão ser deslocados de forma ideológica, como eles acusam o outro lado, para filmes da produtora Brasil Paralelo, por exemplo. Que aí, ó, já tem 2 filmes que eles estão fazendo e já tá causando. E esse filme, esse aqui que fala da vida do Bolsonaro... Que filme é esse? Eu não tô nem sabendo, amigo. Nem tudo se desfaz. Mas... Como 20 centavos iniciaram a Revolução Conservadora. Se liga. Mas é um documentário? É o quê? É um documentário do Bozo. Mas quem tá produzindo? É o quê? Então, esse aqui, se eu não me engano, é pela Brasil Paralelo também. Tem a outra... 1964, Brasil entre armas e livros. Assim, entre armas e livros, o que será que isso significa? É um filme para reconstruir a narrativa do golpe. Do golpe de 1964 a partir da perspectiva militar, trazendo aquilo que o Nabil falou, marxismo cultural, esse tipo de coisa. Então, são filmes que saem com a chancela do Olavo de Carvalho, e que agora a gente vai ter que saber... Mas eles já estão em produção? Já tá, isso aqui já tá tudo produzindo. Gente, ninguém tá falando disso. Pois é. A gente tinha nem ouvido falar. O caso da Bruna Surfistinha, por exemplo, virou crise porque rivalizou com o caso desse livro aqui. Aí ele achou ruim, pra ver pra onde vai ter o deslocamento do dinheiro, e aí ele colocou já nas costas, falou assim, a gente não merece ter o filme da Bruna Surfistinha, que dinheiro público não serve pra isso. Mas a gente vai ver que possivelmente isso aí vai ser deslocado pra esse tipo de produção de péssimo mau gosto, né? Agora, eu acho assim, nós estamos atravessando um momento muito triste do país, porque nós perdemos a perspectiva de um projeto nacional de desenvolvimento, e a cultura faz parte de um projeto de desenvolvimento, né? Quando você falou assim, nós temos que concorrer, na verdade um país, a indústria, o audiovisual, a música, no caso do Brasil, principalmente a música e o audiovisual, são elementos fundamentais da identidade nacional, do reconhecimento do país, né? Você vê assim, quando a gente vai na Mostra Internacional de Cinema ou qualquer outra mostra específica, agora que está vendo aqui em São Paulo a Mostra do Mundo Árabe, uma maneira de você conhecer essa sociedade é através do audiovisual, né? Mesmo na ficção, que eu não estou falando de documentário, mas de ficção, né? Que traz a gente vê como os problemas humanos eles são universais. Sim. Né? Embora com características muito diferenciadas, né? De acordo com o país, com a religião do país, com os costumes, com a tradição, mas absolutamente fundamental, né? O audiovisual, estou falando do audiovisual em específico, mas pode valer para toda a produção cultural, para que o país ele tenha uma identidade e ele possa ter ele possa se expressar no mundo. Então, na hora que você está cortando essa perspectiva, né, você está realmente rebaixando o país, que é o que nós estamos vivendo. A música brasileira também é muito importante, né? Então, na hora que você vê sistematicamente um ataque aos cantores, né, aos músicos, de uma maneira geral, né, é realmente lamentável que isso está acontecendo e eu não sei para onde nós vamos com isso. Agora, eu acho assim que nós vamos ter que encontrar uma forma da cultura resistir.
É isso que a gente tava conversando, né? De tipo, porque falar da cultura como uma coisa de desenvolvimento, para as pessoas entenderem também o quanto isso emprega os outros, o quanto isso gera entretenimento, o quanto isso é importante para a construção de uma identidade de país, de nação. Eu acho que isso não é disseminado. Eu não sei se as pessoas compreendem o papel da cultura. Tanto que todo governo, a primeira coisa que tem que cortar. Quando, assim, tem um governo neoliberal, enfim, com esse tipo de tendência, a primeira coisa que é cortada é a cultura. Tipo, seja em São Paulo, em outros estados, a nível federal. Então, e eu acho que ninguém liga. Gente, extinguiu o Ministério da Cultura e eu acho que ninguém ligou, a não ser os trabalhadores da área, que sentiram... Eu acho que as pessoas meio que cagaram pra isso, assim. E me choca um pouco quanto isso não repercute, mas né? É que é muita pauta, isso, né? Não, é muita pauta, a gente é tá verdade. disputando 1 milhão de pautas ao mesmo tempo. Não, é verdade. Mas vocês não é a primeira vez que o Ministério é isso, extinto também, né? Mas Ele eu foi acho extinto no período do Collor, depois acabou recriado. Mas eu não sei se as pessoas entendem por que a gente deveria batalhar por um Mink. Fala ali. Mas eu acho que, de uma forma geral, as pessoas elas realmente não têm conhecimento do quanto essas leis de incentivo de fato impactam na produção. E o quanto elas são absolutamente relevantes para que haja produção. Né? A gente... Enfim, hoje no audiovisual ainda tem algumas alternativas com as plataformas que estão surgindo, que trazem um financiamento para além das leis de incentivo, mas em todos os outros segmentos as produções ainda são bastante dependentes, não só das leis de incentivo, que carregam as críticas, por exemplo, de onde coloca o dinheiro, quem escolhe, né, onde coloca o dinheiro, mas dos editais também, para pequenos produtores mesmo, produtores de médio porte, enfim. Mas a população, de uma forma geral, não tem consciência disso, né? Eu, enfim, trabalho com isso há algum tempo e eu sento, por exemplo, com amigos e eles não têm a menor noção de que a peça que eles foram assistir é financiada pela Lei Rouanet, por exemplo. As pessoas gostam de saber que o Rei Leão tá aqui no Brasil, mas eu acho que as pessoas, por exemplo, não se dão conta de que o Rei Leão, que todo mundo acha incrível, coisa da Broadway, tem a ver com isso também, com lei de incentivo, com Lei Rouanet. Então, assim, acho que ao longo do tempo, não sei se a gente não fez a comunicação porque não achou que pudesse chegar nesse ponto, mas o fato é que, de uma forma geral, a população realmente não identifica, né? Uma coisa com a outra. E, assim, do que a gente estava falando, né, de futuro, tem uma questão que tem sido pouco debatida em relação aos incentivos de uma forma geral, mas que tem preocupado bastante e que é a próxima pauta, né, no Congresso, que é a reforma tributária. Então, assim, a gente ainda, dentro do setor, é óbvio que Como que isso âmbito, se complementa? O âmbito federal, assim, a gente tem lei de incentivo no âmbito federal, no estadual e no municipal, né? Então, cada estado tem a sua lei de incentivo, a cultura, o esporte, o município também, além das leis federais, que, óbvio, as leis federais movimentam muito mais dinheiro, mas as leis estaduais e as municipais são absolutamente relevantes para a produção, inclusive dos menores também, né? Dos produtores menores. E a proposta da reforma tributária que está colocada hoje, que está sendo discutida no Congresso Nacional, ela extingue a possibilidade de todos os incentivos no âmbito estadual. Porque então não vai mais ter a isenção fiscal para quem patrocinar a peça ou exatamente. Filme. A proposta da reforma tributária hoje, ela extingue toda e qualquer isenção e, dentre elas, também as das leis de incentivo à cultura e ao esporte. Então, enfim, a gente poderia dizer, o federal tá ruim, mas a gente ainda tem o estadual e, eventualmente, o municipal para poder se socorrer enquanto passa esses próximos 2 anos. Não, a reforma tributária está aí colocada e se a gente não olhar para isso, as estaduais e as municipais também vão ser afetadas e, na verdade, enfim, até no âmbito estadual, para além da reforma tributária, a gente tem o CONFAS também, que é o Conselho Fazendário dos Estados, e que também dá essa abertura para homologar a existência das leis de incentivo, né? E do ano passado para esse ano, teve aí uma movimentação também, porque em alguns estados chegou a ser publicado decreto ou lei revogando a lei de incentivo porque não tinha sido homologado o convênio pelo CONFAS. Então, a gente precisa ficar de olho também no âmbito estadual e no âmbito municipal, porque Nossa, isso. Não tinha nem ideia disso. Também acho que a gente precisa
ter muito claro que não existe indústria, nós estamos falando muito de audiovisual aqui, né? Não existe no mundo país que não tenha apoio governamental para a indústria cinematográfica, com exceção dos Estados Unidos. Estados Unidos, que desenvolveu, Hollywood... Uma indústria. Né? É uma indústria, absurda. Inclusive os outros países do mundo apoiam a indústria, o audiovisual, inclusive para não ficarem totalmente subordinada à produção de Hollywood. Claro. Sim. Ela tem uma pujança, uma força, uma publicidade, uma capacidade de atração, que se você não tiver apoio governamental para o audiovisual, tende a desaparecer o setor. Agora, veja que essa lógica neoliberal, e aí a gente vê que esse governo ele está combinando dois segmentos. Um segmento que é esse, que fala de guerra cultural, que polariza a sociedade, com uma visão autoritária, etc. Com um setor liberal, onde se coloca a questão da redução do Estado. Né? Esse setor não é necessariamente autoritário do ponto de vista, ou atrasado do ponto de vista conservador, do ponto de vista dos costumes. Né? Mas ele tem uma visão de redução do Estado. Mas a combinação dos dois, tá certo? Leva exatamente... Uma bomba. A bomba, né? Que leva, então você corta recursos e prioriza na corta de recursos os setores que têm uma visão crítica. Em geral, eu não estou falando crítica a este governo, uma visão crítica à universidade, né, à cultura, né, que são setores, as organizações sociais de uma maneira geral, né, as ONGs, né, quem disputa a narrativa, né, no final das contas. Cultura, educação... que influencia, né? Influencia as pessoas. Então, quer dizer, acontece isso que, né? Então você reduz o Estado e corta o apoio desses setores. E em cima de um discurso que, quem for o melhor, porque por trás disso também tem uma questão de modelo de sociedade. Então é assim, quem for melhor resiste. Quem tiver ganhar mais público resiste. Só que a gente sabe que, por exemplo, na área do audiovisual, né? Quem vai ganhar essa batalha vai ser Hollywood, vão ser os filmes que vai chegar aqui pra gente, né? Até pior que Netflix, né? Porque Netflix tem até produções que... Mas é o Hollywood puro, né? Porque ele tem mais capacidade de chegar. Isso se combina com uma outra questão que também é importante, que tem a ver com o primeiro aspecto, que é a difusão da visão americana, o modo de vida, o estilo de vida americano no Brasil. Isso é um problema. Que está ligado também a essa relação que eu não tinha 1 ano, 2 anos atrás, eu não tinha essa clareza do eixo que se forma entre o grupo que ganhou a eleição aqui do Bolsonaro com a direita americana e com os Estados Unidos de uma maneira geral, com Israel. Sim, com o Alexander Nix e o Steve Bannon, né? E o Steve Bannon, quer dizer, mas é uma conexão muito estruturada. Quer dizer, muito estruturada que não é por acaso que ele está indicando o filho dele para embaixada dos Estados Unidos, né? Quer dizer, é um projeto efetivamente um projeto de desnacionalização do país. E aí a cultura tem um papel fundamental em desnacionalizar o país, porque na hora que você retira o que é mais próprio nosso, que é a nossa identidade, nossa memória, nossa cultura, nossa capacidade, nossa diversidade. Isso também se combina com outro discurso que vem de lá, que é o governo para as maiorias, e não para as minorias, né? Quer dizer, governar para a maioria seguia sufocar a minoria. Sufocar a minoria, né? Minoria sob vários pontos de vista, inclusive sobre comportamento e tal. Ele deu essa última declaração disso em relação à questão de que família deve ser constituída por mãe, pai, filho e tal, e, né, casal gay, etc. Isso tá fora da tradição. Altamente ideológica essa posição dele. E, portanto, ele vai governar para esses. Os outros, ele vai até falar assim, eu não discrimino, eles podem existir, mas nós não vamos ter políticas para eles, vamos ter política para as maiorias. Então, que é para a família, etc. Então, essa visão é a visão que, infelizmente, está predominando, e a cultura ela é um instrumento também para poder reforçar essa ideia. Quando você falou da tradição judaica cristã, é exatamente ligada a esses aspectos. E aí, né, qual é o discurso? Que a ideologia de gênero, elas são uma forma de destruir a família, e a família é o eixo estruturador dessa tradição. Nabil, já caminhando para o final, queria aproveitar esse gancho que você deixou e deixar uma dica aí para quem nos escuta, seja
pelo nosso podcast ou pela rádio, tem um documentário que fala muito sobre isso que a gente está discutindo agora, é antigo, um documentário da BBC que você deve encontrar provavelmente no YouTube, que chama Century of the Self, o século do eu, que ele conta justamente como que a indústria americana se utilizou da psicologia de Freud para criar toda uma indústria cultural aí, no caso que persiste até hoje aqui. Então, por isso que a indústria lá, eles ganham muito dinheiro lá porque é altamente incentivado pelo governo e é uma estratégia elaborada e sustentada, inclusive pelo alto escalão da CIA, como uma prática que deve ser mantida para manter os Estados Unidos no topo do mundo. E foi isso que aconteceu com a Alemanha nazista, aconteceu também com os russos, enfim. E eu acho que a gente está caminhando para essa estratégia de forma amplificada e focalizada no indivíduo. Então a gente está disputando mentes no teu celular, com uma informação altamente personalizada. Então é legal você dar uma olhada nesse documentário, tem aí no YouTube, e completando, se linkar as duas coisas é maravilhoso, o filme da Netflix, a gente falando aqui da Netflix, tem um documentário que chama Privacidade Hackeada. É muito bom esse documentário, assisti esse final de semana, acabou de sair, gente, se você tiver tempo, vai lá, assiste, porque tá falando do que a gente tá conversando aqui. Bom, eu acho que eu não tô terminando, né? Exato. Mas eu acho também, esse filme mostra, inclusive, a articulação, né, que houve, que está havendo, né, em nível internacional, para influenciar nas eleições. Exato, que aconteceu aqui, né? E eu acho que nós estamos, isso está gerando um outro problema seríssimo, que é as democracias morrendo. Estão em crise. Porque a partir do momento que você tem instrumentos para dominar a cabeça das pessoas, certo? Para influenciar a cabeça das pessoas, jogar um negócio dentro delas, né? Nós temos que ficar preocupados. Vamos perder a própria credibilidade do sistema democrático. Exato. E aí então vai ser a guerra, vai ser o poder do mais forte, né? Que é o que nós estamos assistindo no mundo. Bom, mas eu queria agradecer muito o convite de vocês, foi um prazer estar aqui. Obrigado, Nabil, muito bom. Podemos estar sempre aí voltando para falar Com certeza. Até de aspectos mais jurídicos, né? Eu tô falando porque hoje nós tivemos lá uma posição no CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sobre a função social da propriedade, né? Que tem uma PEC, né? Que mexe com a função, que é um assunto importantíssimo, eu acho que vocês até já trataram aqui. Bom, a gente pode trazer essa discussão para um próximo podcast, seria incrível. Seria muito interessante discutir, porque realmente é uma outra, tem tudo a ver, quer dizer, na verdade a gente vê como as coisas estão se encadeando. Sim, tudo né? interconectado. Na verdade praticamente um projeto de lei do filho do Bolsonaro, não, projeto de lei não, um projeto de emenda constitucional, altera a noção, o equilíbrio que foi construído na Constituição de 88 entre a direito de propriedade e a função social da propriedade. Né? É para manter os latifúndios, né? Não só, mas... até pior do que isso, viu? É para manter trabalho escravo na propriedade rurais, além de manter os latifúndios, né? Mas isso é outro assunto. Mas só para dizer que estamos aí à disposição para discutir temas urbanísticos. Obrigada, e direito urbanístico. Querido, foi uma honra receber você, a Aline aqui também, querida. Obrigada pela contribuição. Eu queria, enfim, agradecer o convite e poder participar desse espaço tão qualificado. De alguma forma também deixar uma mensagem positiva em relação à cultura, porque nem tudo é tão ruim assim, mas acho que até dentro de tudo que a gente falou, a cultura também, né, participar das atividades culturais também é um ato de resistência. Com certeza. E agora no primeiro semestre a gente bateu recordes de visitação em museus, né, numa pesquisa feita no país, com 40 museus, né, espalhados pelo Brasil. E a gente, enfim, bateu recorde de público. Então acho que só de alguma esses espaços mesmo pra gente incentivar, né, para entender o valor disso também. E eu acho que a gente pode entender isso como um ato de resistência da população para dizer eu quero cultura, e eu quero estar lá, e eu quero consumir esse conteúdo, a cultura é nossa e a gente vai ocupar esse espaço. Arrasou, Obrigada. Nossa, é muito bom saber esse dado, cara, muito bom. Bom, gente, esse foi nosso bate-papo agora estreando na programação da Rádio Brasil Atual. A gente também tá, tão chique. A gente também tá no Spotify, SoundCloud, YouTube, todas as plataformas de podcast nas redes sociais. Você encontra a gente, se quiser ver outros episódios que a gente já fez sobre outros temas, tá tudo disponível lá. Semana que vem estamos aí de novo. Tamo junto, Obrigada gente. pela audiência.
Valeu, finalmente voltou, Mabô voltou! Voltei. Nossa, gente, delícia estar de volta. Próximas semanas estaremos aí na minha dupla dinâmica preferida, André Mabô. Fechou. Fechou. Até mais. Valeu, gente.